O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o pecado é infinitamente pior do que toda e qualquer doença. E é isso o que Jesus afirma categoricamente no Evangelho de hoje. Diz que ele se encontra com um paralítico que é trazido à sua presença e Jesus vê qual é a verdadeira necessidade daquele paralítico. Qual era a maior necessidade? Isto é, a absolvição dos seus pecados, a cura daquela doença verdadeiramente mortal. Por quê? Porque destrói a vida da graça, destrói a caridade e nos leva para o inferno. Então Jesus vê aquele paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Só que os mestres da lei começam a dizer que Jesus está blasfemando. Então, para Jesus mostrar que ele tem poder de perdoar os pecados, que ele é Deus, ele realiza a cura física. Mas percebe que a cura física é apenas para mostrar o que verdadeiramente importa, assim como todos os milagres de nosso Senhor apresentados no Evangelho têm como finalidade mostrar o quê? Que ele é o Messias esperado, que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o Deus verdadeiro, que ele e o Pai são um, que ele é Deus como o Pai. Então, aquelas manifestações de graças físicas, de graças para este mundo, são apenas para testificar o verdadeiro poder de nosso Senhor e a verdadeira necessidade que nós temos de um Salvador. Então, se nós quiséssemos aqui resumir e pegar apenas uma palavra para o significado principal deste Evangelho, o pecado é a pior das doenças. Por quê? Porque a sua consequência é a verdadeira morte, é a verdadeira desgraça. Porque você é cego, passou a vida inteira na cegueira, mas se você viveu na graça, quando você morrer, você terá a eterna visão de Deus. Lá não haverá mais nenhuma limitação. Lá não há choro, não há fome, não há dificuldade. É a eterna e perfeita felicidade. Você era aleijado, você era muito pobre, você teve muitos sofrimentos, mas você sempre é amigo de Deus. Você morreu, você terá a eternidade feliz. O problema, meus santos, que nós precisamos dizer a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque nós cremos, mas não cremos tanto quanto deveríamos para que esta fé movesse o nosso interior
e fizesse brotar a alegria daquela palavra de que se eu tenho Deus, eu tenho tudo, de que se vos possuo, nada mais me importa neste mundo. Como nosso Senhor disse, o que vale é o homem. O contrário disso é, o que vale é o homem ter tudo. Saúde perfeita, corpo perfeito, beleza perfeita. Quer dizer, perfeita entre aspas, né? Que nesse mundo nada é perfeito, né? Nós vamos fazer de conta que essa palavra é adequada para a vida neste mundo. Saúde perfeita, beleza perfeita, corpo perfeito, recompensa nos afetos, recompensa perfeita. Isto é, você tem uma vida muito boa. Mas depois desses 80, 90, 100, 110, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, 120 anos na perfeição daquilo que este mundo pode oferecer, você terá a eternidade no inferno. De nada valeu. De que vale ao homem ganhar a vida inteira, né, ter tudo de bom, mas perder a sua alma. Então precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda a fé. Senhor, concede-me esta visão espiritual para que eu saiba que o que é verdadeiramente temível, do qual eu devo fugir, é o pecado, porque ele é que me leva à danação, à infelicidade eterna. E foi isso que Jesus viu, e foi esta graça que Jesus concedeu a este paralítico, mas graça essa que foi duvidada pelos mestres da lei. Pois bem, hoje estamos celebrando a memória de Santa Isabel de Portugal, que cria nessas realidades. Um exemplo de mãe, de esposa, de verdadeira católica, que acreditava no que verdadeiramente importa. Santa Isabel nasceu no dia 4 de janeiro de 1271 e morreu no dia 4 de julho de 1336. Morreu com 65 anos. Ela nasceu na Espanha, mas com 11 anos ela foi enviada à corte de Portugal, porque ela iria se casar com Dom Dinis. Então imagine essa menina com 11 anos, que é retirada da sua família para cumprir a sua missão. Pois bem, na corte de Portugal ela cresce e ela sempre muito devota, católica, isto é, cresceu na piedade, no amor a Deus, e isso fez com que muitos olhassem para ela de uma maneira meio atravessada. Porque ela era muito piedosa, ela era muito religiosa, ela era muito santa. E isso, quando os da corte diziam pejorativamente. Ela é muito santa, não precisa de tudo isso. Né? Essa expressão, não precisa de tudo isso, é porta do inferno para muita gente, né? Por não precisar de tudo isso, muitos caem no inferno. Então, diziam que não precisava de tudo isso. E Isabel, já casada com Dom Dinis, que era um homem extremamente difícil, um homem muito dado à vida mundana, guiado e arrastado pela luxúria, né, pela busca desenfreada pelos prazeres carnais. Ele atraía muito claramente até, muitos sabiam, era sabidamente de todos que Dom Dinis traía Isabel. Isabel, devotíssima, rainha, piedosa, de uma vida religiosa exemplar, cuidando dos pobres, inclusive dos leprosos, a quem fazia questão de, como a sua tia-avó, Santa Isabel da Hungria, daí ela traz o nome, Santa Isabel de Portugal,
assim como a sua tia-avó lavara as feridas dos leprosos. Então, era uma pessoa de uma vida exemplar. E ela sabia que ela precisava fazer penitência, porque ela precisava salvar a alma do seu marido e a sua. Porque ela era traída, e ela sabia muito bem de que se ela não se agarrasse em Deus, a mágoa, a raiva, ou até mesmo o ódio poderiam tomar conta do seu coração. Então ela precisava, por meio da oração, da penitência, da caridade, vamos usar uma linguagem atual, né? Blindar o seu coração, para que ele não se afastasse de Deus, e ela não esquecesse do que verdadeiramente importa. E ela precisava fazer oração, penitência e caridade pela salvação daquele homem que lhe foi dado como marido, com quem ela constituiu uma só carne. Percebe aqui, meus santos, como o santo nos desbanca, como o santo nos constrange. Qual seria a sua atitude, ou se você, infelizmente, estiver experimentando esta triste realidade de ser traído, de ser traída, qual seria ou qual está sendo a sua atitude diante da traição? E eu como fico? Estou sofrendo muito? Entendo, meus santos, pelo amor de Deus, nem de longe eu quero desmerecer o sofrimento da pessoa traída. Eu só quero lhe dar a oportunidade de você viver isso de uma maneira que santifique você e não que desgrace você ainda mais. Porque o diabo leva o seu marido para o inferno, ou a sua esposa, se for ela que estiver traindo. O diabo leva o seu marido para o inferno porque ele é adúltero, e leva você para o inferno porque encheu o seu coração de ódio. Mas o diabo está feliz do mesmo jeito, porque ele levou os dois para o inferno. E às vezes, de quebra, leva até os filhos que você fez questão de colocar contra o pai adúltero. Está vendo o seu pai? Não vale nada. Está me traindo, está andando com aquela prostituta, está dando a ela o que poderia dar a vocês. E aí vai insuflando ódio no coração dos filhos. E o diabo está dando gargalhada com tudo isso, porque o que ele quer é, no fim das contas, levar todos para a perdição. Então precisamos ter a visão espiritual, que não é apenas a visão, a atitude que me levará para o céu, mas é inclusive a atitude que me dará condições de suportar tudo isso aqui na terra de uma maneira mais digna e mais salutar, de uma maneira que concorrerá para o bem de ambas as partes. Mas nós insistimos em dar ouvidos ao diabo e não dar ouvidos a Deus, porque parece, mas só parece, que aquilo que o diabo propõe, por ser mais fácil, parece ser melhor, quando na verdade é terrível. E aquilo que Deus nos apresenta é mais difícil, mas na verdade é melhor. E Deus nos dará a graça. Não é que aquilo que Deus me apresenta é mais difícil e te vira nego. Olha, você deve fazer assim, você deve viver isso. Te vira nos 30. Não é isso. Deus nos mostra o seu caminho. É verdade que é mais difícil, mas Ele não diz faça, Ele diz façamos. E a parte mais pesada sempre fica para Ele. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele não nos deixará sozinhos na batalha. Pois bem, então, Santa Isabel, vendo aquela situação, ela se empenha em salvar a sua alma, em salvar a alma do seu marido e salvar a alma dos seus filhos, não obstante a tentação de se revoltar ou de se ensimesmar na sua dor, lambendo as suas feridas, como eu estou sofrendo, que vida terrível eu tenho. Eu estou sendo traído, eu estou sendo traída, eu nunca traí.
E aí você fica ensimesmado e só enxerga tudo a partir da sua dor e não a partir da ótica de Deus, que pode tirar grandes coisas até das situações mais difíceis. Acrescente-se a tudo isso ainda os conselhos externos dos pseudo-amigos, pseudo-amigas, dos falsos amigos e falsas amigas, que dizem: nossa, gente, você tão jovem, rainha, sofrendo desse jeito, não é justo. Aproveite pelo menos a sua vida. Você é jovem, você é rainha, você é bonita. Quantas vezes, meus santos, nós ouvimos algo assim? Isto é, você está trilhando o caminho de Deus, o caminho do Evangelho. Claro, um caminho difícil, né? Sem sombra de dúvidas. O caminho de Deus e o caminho do Evangelho é o caminho apertado. Ok, não estou dizendo que é o caminho fácil. É o caminho difícil, sempre socorrido pela graça de Deus. Mas o caminho mais difícil. E aí vem alguém e diz: não precisa de tudo isso, você é muito jovem. Você encontra, sei lá, uma jovem mulher, um jovem casal, e eles são abertos à vida. E aí vem alguém e diz: nossa, a gente tem tanto filho, tanto gasto, tanto problema. Não, gente, coitadinho, é uma expressão do Nordeste, quando a gente quer dizer assim, bichinho, coitadinho, não precisa de tudo isso não, minha filha. Tantos filhos, é muito sofrimento. Você já colocou na ponta do papel quanto custa um filho? Crê em Deus Pai, gente, misericórdia. Então são esses conselhos. Você vê um jovem, uma jovem que quer se consagrar a Deus. Nossa, gente, você tão bonito, tão bonita, vai ser padre, vai ser freira. Nossa, gente. Bem que você poderia casar, mas por casar quer dizer o quê? Aproveitar a vida sexual, aproveitar esse mundo. Quer dizer, é um paganismo. Primeiramente, quer tirar a pessoa da vida consagrada para o matrimônio. Quando a pessoa entra no matrimônio, vivê-lo de uma maneira mundana, não vivê-lo de uma maneira cristã, que santifica. Quer dizer, é sempre aqueles conselhos maus, que se nós, meus santos, não estivermos com os nossos ouvidos voltados para Deus e para os conselhos do Espírito, nós nos deixaremos levar por esses conselhos maus. Por quê? Porque são conselhos mais fáceis, de uma falsa felicidade mais imediata, mas que redundará na minha perdição e na perdição de todos aqueles que de alguma maneira estiverem envolvidos com a minha vida. Enquanto os conselhos de Deus, os conselhos de Nossa Senhora do Bom Conselho, os conselhos que vêm do alto, eles são difíceis, na maioria das vezes. Eles são difíceis, mas Deus nos concede a sua graça. E são difíceis, mas redundarão numa felicidade perfeita e que não passa. Vale a pena em Deus confiar. Pois bem, então, Santa Isabel se tornava cada vez mais amada e Dom Dinis cada vez menos amado. Porque o povo, é normal, né? Quando a gente vê uma pessoa traída e o traidor, o adúltero, a gente se sente mais inclinado a ter compaixão, simpatia com a pessoa traída. Então, todos estavam mais simpáticos a Santa Isabel, a rainha Isabel, e os filhos também estavam, o quê? Mais simpáticos à mãe, porque o pai era um cafajeste, o pai era um adúltero. Só que Afonso, o filho mais velho, resolve tomar o trono do pai com o pai vivo, destronar o pai e ele mesmo tomar o trono. E aí, a rainha interveio. Ela vai ao filho, e a sua frase é lapidar: meu filho, quem te ensinou a não honrar o teu pai? Isso aqui é que você está fazendo. Nunca ensinei isso. Ele está errado, ele está errado. Ele está pecando, mas é teu pai.
Isso vale, meus santos, é um exemplo para todos nós. Sua mãe ou seu pai, por mais errados que sejam, são sua mãe e seu pai que devem ser honrados e pelos quais você deve rezar. Então, Afonso e o reino todo, porque o reino não olhava com bons olhos Dom Dinis. Então, Afonso tinha todo o respaldo do reino, e se a mãe se colocasse do lado dele, pronto, ele conseguiria assim. E a mãe disse: não, meu filho, quem te ensinou a não honrar o teu pai? Não fui eu. O que tu esperas dos teus filhos e súditos depois? Quem obedecerá a ti, se tu não obedeces o teu rei? E que filho te honrará a ti, se tu não honras o teu pai? Se não és um bom filho, não terás bons filhos. Se não és um bom súdito, não terás bons súditos. Quem te ensinou a não honrar o teu pai? Diz que essa palavra foi tão forte que balançou o coração de Afonso e ele voltou atrás. Resolveu deixar de lado e não se levantar contra Dom Dinis, que no final da sua vida se converte. Vocês vão dizer: ah, padre, mas no final da vida. Mas, meus santos, o que importa é que a batalha foi vencida. Isto é, ela, Santa Isabel, poderá dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória. E foi assim. Santa Isabel, Dom Dinis morreu, convertido, reconciliado com Deus e com a igreja. Foi santo? Não foi santo, mas confessou-se, recebeu os sacramentos. Quando morreu, sua esposa fez penitência para lhe abreviar o tempo de purgatório, porque sabia que ele necessitaria desta purificação última. Fez penitências por ele e entrou na ordem terceira de São Francisco, porque agora ela poderia ser totalmente de Deus, totalmente consagrada a Deus. Só que a sua família não lhe deu sossego. Ela velha foi chamada, quer dizer, ela se envolveu várias vezes, apaziguando a família, sempre brigando por interesses de dinheiro e de poder. Na última tentativa de intervenção sua, ela morre no caminho, de tão velha e cansada que já estava. Foi enterrada. Vamos aqui agora dar um salto de 300 anos, assim, em odor de santidade. Muitos milagres aconteceram, tanto com ela em vida, como com ela depois de morta. As pessoas que iam visitar o seu túmulo, 300 anos depois, abriram o seu túmulo e o seu corpo estava incorrupto. E aí queriam proclamá-la santa, porque ela já tinha odor de santidade, ela já era venerada em Portugal, mas queriam que ela fosse declarada santa para toda a igreja. Só que o Papa de então, Urbano VIII, tinha feito o propósito de não canonizar ninguém. Durante o seu reinado, durante o seu papado, ele não ia canonizar, reconhecer a santidade de ninguém. E ele passou 21 anos. E de fato, ele não canonizou ninguém, a não ser Santa Isabel, porque foram até ele, levaram a imagem de Santa Isabel, que já era venerada em Portugal, para ver a possibilidade de abrir o processo de canonização e canonizá-la. Ele não deu muita trela, pegou a imagem e guardou em qualquer lugar. Um tempo depois, ele adoeceu gravemente, uma doença grave, e ele se recordou daquela mulher tida como santa, lá de Portugal, que cuidava dos corpos e das almas, que cuidava da saúde do corpo e da saúde da alma. Ele pediu a ela, se ela fosse santa mesmo, que ela lhe alcançasse aquela graça de que ele precisava. E, meus santos, no outro dia, o homem levanta forte, forte como um touro, e diz então que ele viu naquela cura miraculosa, porque de gravemente doente, ele se levanta firme no outro dia. Ele abre todo o processo de canonização
E no dia da canonização ele está lá entre os seus primeiros devotos. Meus irmãos, hoje então, neste dia de Santa Isabel de Portugal, nós podemos e devemos rezar pelas nossas famílias, para que elas não se esqueçam da finalidade espiritual que toda família tem. Pedir também a graça do perdão. Quando nós, meus santos, não perdoamos, nós nos envenenamos. O caminho da santificação de Santa Isabel, da sua salvação, passava ali também pelo perdão que ela precisava dar. Então peçamos a Deus que nos conceda a todos um coração generoso, um coração grande, para que nós sejamos mais dados ao perdão e para que nós tenhamos uma visão mais sobrenatural para todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.